O bom tempo que se registou em todo o país, com o chamado sol de inverno, favoreceu a afluência às urnas. Uma afluência que foi mesmo superior à verificada nas eleições legislativas de 6 de outubro. A 26 de janeiro, o país foi finalmente a votos para escolher o seu primeiro presidente civil. No boletim apareciam 5 nomes, mas só 4 contavam. Dias antes, o candidato comunista Ângelo Veloso tinha desistido e apelado ao voto em Salgado Zenha. Mário Soares pôs por escrito o que devia dizer-se naquela noite saísse derrotado. Os resultados eleitorais foram desfavoráveis. Felicito os vencedores. Agradeço a todos quantos votaram em mim e compreenderam a minha mensagem. Agradeço especialmente aos que trabalharam afincadamente em favor da minha candidatura. A sementeira de ideias que foi lançada à terra não deu imediatamente os seus frutos, mas um dia frutificará. Por isso, o nosso combate terá de continuar. Só são vencidos, etc. É mesmo o discurso de dizer, pá, vou despachar isto não serve para nada. Presidenciais 86, 2h30 de emissão em direto, e estamos em posição de dar agora as previsões oficiais que nos chegam da Direção-Geral dos Serviços de Informática do Ministério da Justiça. Previsões oficiais agora. Para Freitas do Amaral, 46,8%. Para Maria de Lourdes Pintacilgo, 7%. Para Mário Soares, 25,1%. E para Salgado Zenha, 21,1%. Freitas tinha tido um grande resultado, mas insuficiente para ganhar a primeira volta. Teria de enfrentar ainda mais 3 semanas de campanha e estava, provavelmente, exausto. Repetia uma vez mais a mensagem de otimismo e alegria, mas o seu rosto apresentava-se fechado. Considero os resultados por mim obtidos como extraordinariamente positivos e animadores. Numa campanha moderada, feita em tom positivo, sem ataques pessoais, sem radicalismos de qualquer espécie, a minha candidatura uniu os portugueses e fez irradiar uma mensagem de esperança no futuro, de alegria, de juventude e de confiança dos portugueses em si próprios e nas possibilidades de Portugal. Objetivamente, a vantagem de Freitas era enorme, mas havia um elemento psicológico mais difícil de medir. Para quem, como Soares, tinha andado meses e meses a amargar nas sondagens, a passagem à segunda volta era por si só um triunfo. Não são precisas grandes palavras, aqui no MASP neste momento estão calados porque sabem que a televisão está no ar. No entanto, há poucos minutos era de euforia o ambiente que aqui se vivia. E havia um detalhe: todos juntos, os votos da esquerda eram mais do que os da direita. Se fosse possível juntar os eleitores de Soares, Zenha e Pintacilgo, eram mais do que os de Freitas. O diabo era juntá-los. Os trabalhadores, os pobres, os mais humildes, que temem a direita dos privilégios e do dinheiro, instituíram-me nesta primeira volta como o seu natural defensor. Nestas eleições, apesar dos resultados importantes que teve o candidato Freitas do Amaral, indiscutivelmente importante, a esquerda continua a ser largamente maioritária em Portugal. Eu acho que há sempre 2 eleições presidenciais, a da primeira volta e a da segunda volta, quando há segunda volta. O relato muda. Em certo sentido, sim, o professor Freitas do Amaral tinha chegado a 46%, mas onde é que ele vai buscar o que lhe falta? E o Dr. Mário Soares tinha 28%. Sondagens de um dígito
chegou a 25%, passou primeiro a engenheira Pita Silva e depois o Dr. Salgado Zenha. E, portanto, vinha com vento a favor. Dr. Salgado Zenha, o senhor teve o apoio de 3 partidos, sem contar com os verdes, do Presidente da República, da mulher do Presidente da República, dos assessores do Presidente da República, de um candidato às eleições, de uma elite de jornalistas, de um ex-primeiro-ministro, de um ex-presidente da República, para além de empresários, juristas, artistas de variedades e ligados aos meios intelectuais. Como é que justifica a sua derrota? Eu não explico a minha derrota de forma nenhuma. Eu sou democrata, sempre fui. Aceito a expressão da vontade popular. Seria absurdo que eu agora não aceitasse o resultado democrático. E aceito com a naturalidade de que só é vencido quem desiste de lutar. Eu não desistirei de lutar. Depois das eleições, é claro, nós concluímos, e bem, que o Zenha não tinha condições para ganhar, mas isso é a posterior. Isto é, nós concluímos, julgo que internamente, nunca tornámos público, mas tornou-se claro, pelos resultados, que o Zenha não tinha condições para aglutinar. Se a Lourdes Pita Silva não se tem candidatado, pois fica sempre a questão sem resposta se o Zenha tinha ganho a segunda volta. Coragem não falta, de facto a engenheira Pita Silva perdeu a eleição, mas ainda não perdeu a voz, e parece-me que desta vez o som está a chegar bem. A senhora engenheira vai ler uma declaração e depois amavelmente vai responder a 2 ou 3 perguntas. Eu penso que ela não estava à espera de ganhar, mas havia ali uma outra questão, é que se em vez de 7% ela tivesse tido 15%, mesmo que não tivesse passado à segunda volta, se fosse ali para os 15%, 20%, isso já lhe possibilitava se calhar pensar numa outra modalidade de intervenção política. Quem a venceu não foi o eleitorado, mas sim o Dr. Álvaro Cunhal e o General Ramalhianes. Quem venceu não foi o... Quem a venceu a si? Não há dúvida que a intervenção do General Ramalhianes e numa relação de cumplicidade com o Partido Comunista Português, na sua direção, que não nas suas bases, foi decisivo para dividir a área em que me situava e justamente para tirar à minha candidatura qualquer possibilidade de vitória. Pensamos que a verdadeira eleição começa agora, a eleição entre a esquerda democrática e a direita, mas também a eleição entre as forças de progresso e as forças mais conservadoras. Nós recusamos essa terminologia de esquerda-direita e essa clivagem esquerda-direita. Uma eleição presidencial não é uma eleição de partidos nem de ideologias. Houve uma alteração do discurso da primeira para a segunda volta. Na primeira volta ele era o candidato da esquerda democrática e foi sempre nessa perspectiva que ele conduziu a campanha. Na segunda volta ele era o voto do povo. Frase inventada pelo Vasco Polivalente, que tinha ideias magníficas, quando nós lhe perguntámos ao Vasco o que é que nós pomos nesta magnífica fotografia. É uma fotografia, era a única fotografia, a único cartaz que nós fizemos para a segunda volta. E ele disse, é simples, o voto do povo. Foi o único político que lutou nas horas más e difíceis por Portugal e para a frente. Foi o único que lutou por Portugal entrar na CEE. Por isso eu voto Mário Soares. Este é o voto do povo. O voto em Mário Soares, 1000 vezes gritado por todo o país. O voto de todos os que querem viver em democracia, em liberdade, com tolerância e em paz. Inventou-se um conceito nessa noite, povo de esquerda. Foi nessa noite para a televisão. O povo de esquerda vai votar Mário Soares. Não é uma noção nem teórica, nem tem valor político e filosófico. É o povo de esquerda. O povo de esquerda que é toda a gente. Para retirar os nomes comunistas, socialistas, social-democrata, retira os nomes todas as etiquetas, passa a ser o povo de esquerda. O povo não é de direita, ou a direita não é do povo. O Freitas é o melhor guia. Apareceram nessa campanha
já tinha aparecido um pouco na AD, mas com o professor Freitas do Amaral, são um pouco os betos que nunca tinham aparecido nas campanhas. Os betos aparecem em massa numa campanha eleitoral, na campanha presidencial, e o casaco a que se refere é o casaco austríaco, o casaco de Lodern, que é realmente o símbolo de uma Áustria conservadora. Havia realmente uma fauna, entre aspas, diferente nessa campanha eleitoral, mas com muito entusiasmo, com muita vida, embora fosse um pouco... se fossem as pessoas que estavam um bocadinho afastadas da política desde o 25 de Abril, porque sentiam que eram pessoas à direita, portanto não se sentiam retratadas por aquilo que seguiu à Revolução, pelos anos que seguiram, e aí ressurgiram. Então ressurgiram com enorme entusiasmo, eu diria com enorme orgulho, não é? Não fiz apelos ao povo de esquerda. O Dr. Mário Soares fez, e a sua candidatura, o que é grave num candidato à presidência da República, porque um candidato a presidente de todos os portugueses deve dirigir-se a todos os portugueses, deve fazer as suas propostas e os seus apelos a todos os portugueses. Não deve ser ele a introduzir a divisão entre os portugueses, a catalogá-los e a separá-los. E o Dr. Mário Soares fez-lo, usando uma expressão que foi primeiro utilizada em 1981 pelo presidente Mitterrand, precisamente no momento em que queria criar as condições para fazer um governo de coligação entre o PS e o PC. A seguir à sua eleição como Presidente da República, ele fez o grande apelo ao peuple de gauche. Ora bem, Dr. Mário Soares está caído nisso. Mas se o Dr. Soares for eleito Presidente da República, isso quer dizer que só 25,5% dos portugueses o querem em Belém. E 26, 28 ou 30% limitam-se a não querer o Dr. Freitas do Amaral na Presidência da República. É uma fraquíssima base política real de apoio de um Presidente da República. Mais fraca do que a base de 30% do governo do Dr. Cavaco Silva. O Dr. Mário Soares tem, neste momento, duas alternativas, dois caminhos que pode seguir. Um é uma tentativa, contra tudo e contra todos, de tentar ainda ganhar as eleições presidenciais. Para isso tem de, passa as palavras e passa o que ela tem de exagerado, teria de vender alma ao Partido Comunista. Isto é, terá de ir ter, direto ou indiretamente com o Dr. Álvaro Cunhal, dar alguma coisa ao Dr. Álvaro Cunhal para que os votos venham. Não compete ao Dr. Mário Soares dizer o que é que ele vai fazer, compete interrogar à esquerda, que até já disse em parte que votava nele, o que é que vai fazer. Quanto ao Partido Comunista, eu penso que já o temos visto fazer inflexões táticas geniais. Penso, apesar de tudo, que para ele o Dr. Álvaro Cunhal queria um derrotado esta noite. Não era o professor Freitas do Amaral, era o Dr. Mário Soares. O Soares tinha os pneus em baixo, porque ele nunca acreditou, até ao primeiro encontro. Ele estava convencido que a gente ia dizer não. Nós percebemos que sem as esquerdas todas, da Pintacilgo, do Lusanha, do Ianes, do PC, não se considera nem coisa, nem de perto nem de longe. E não era preciso ter uma parte deles, era preciso ter tudo. Os comunistas, os trabalhadores comunistas, como comunistas, não gostam de mim, mas como trabalhadores, sociologicamente, sentem-se próximo de mim e não do Dr. Freitas do Amaral, que não pertence à família. Eu acho que o Soares, para já, meteu na gaveta o anticomunismo, tinha metido o socialismo, depois meteu o anticomunismo ali por uns dias. Tipo uns dias e depois, na campanha, assumiu os galões de antifascista. O PCP tinha tomado uma decisão singular. Em 1983, num congresso a que assistiu Mikhail Gorbachev, futuro líder da União Soviética, o partido deixou escrito que nunca apoiaria Mário Soares para a presidência. Entre Soares e os comunistas havia uma longa história de divergências. Mais de 2 anos antes, o PCP já tinha decidido que não apoiaria Soares. Naquela altura, o plano era repetir o que os comunistas tinham feito nas presidenciais anteriores. Primeiro lançavam um candidato próprio que aproveitava a campanha para divulgar o ponto de vista do PCP, mas que não iria a votos. A poucos dias da eleição, o candidato desistia para engrossar as fileiras de uma candidatura mais ampla.
Enquanto eu não desisti, não desisti. E não é o Sr. Mário Soares, nem o Sr. Proença de Carvalho, nem o Sr. Freitas do Amaral que decidem se eu desisto ou não desisto. E foi no Tribunal Constitucional que Ângelo Veloso desistiu mesmo. Só que desta vez a estratégia correu mal. Ângelo Veloso abdicou a favor de Zenha, mas Zenha saiu derrotado logo na primeira volta. A campanha que o meu partido fez teve uma importância muito grande para a consciencialização dos trabalhadores e dos eleitores democráticos, mas que não foi suficiente para conseguir unificar ainda todo o campo democrático. Nós, na noite das eleições, fomos confrontados com uma situação que era o Freitas, candidato da reação, ou o que nós chamávamos a candidatura de Soares, candidato à direita. Não dizíamos da reação. Acho que não há nenhum documento, que é uma diferença que não é pequena. E este problema não é pequeno. Nós não íamos votar num candidato à reação. Eu acho que o Dr. Soares percebeu antes de toda a gente que eles não tinham outro remédio senão fazer aquilo. Não, no Dr. Mário Soares não confiamos em nada. Isso é absolutamente claro. Aqui não se trata de confiar ou não confiar em Dr. Mário Soares. Para nós, o Dr. Mário Soares já provou que o povo não pode confiar nele. Não se trata de passarmos uma carta de crédito ao Dr. Mário Soares nestas eleições. Trata-se de procurarmos, enfim, com a nossa possibilidade no momento atual, de contribuirmos para evitar, efetivamente, a ameaça da extrema-direita, violenta, intolerante, enfim, que poderia, na verdade, representar a liquidação da democracia portuguesa num prazo mais ou menos curto de tempo. O PCP não teve alternativa e em menos de uma semana convocou um novo congresso para desfazer o que 2 anos antes tinha determinado. Para impedir que Freitas do Amaral seja eleito, é necessário votar contra ele. E o voto contra ele na presente situação significa votar em Mário Soares. Não há qualquer outra saída nas eleições da segunda volta. Para nós, votar em Soares não é votar por Soares, nem pela sua política, nem pelo desejo que Soares seja presidente, mas votar contra Freitas e contra o avanço da reação e do seu plano de subversão e liquidação do regime democrático. Se for caso disso, que não leiam o nome de Soares, que não olhem para o seu retrato, mas que marquem a cruz no quadrado que está à frente desse nome e desse retrato, ou seja, que está em segundo lugar por debaixo do retrato e do nome da Freitas do Amaral. Quem vota a favor, levanta a verdade. Por mais penosa que fosse a escolha, os comunistas saíram da Amadora completamente mobilizados para umas eleições que à primeira vista tinham perdido. Sem eles, Soares não seria eleito e a direita sairia vencedora. Imaginar, por exemplo, que aqueles que lhe bateram na Marinha Grande agora vão votar eu em si. Eu sinto-me ao mesmo tempo divertido e ao mesmo tempo a falar da ironia do que é a vida política. Eu sinto que isso representa para mim a consagração da esquerda democrática. Eu votei no Salgado Zenha e agora vou votar no Mário Soares. Salgado Zenha, mas agora vou votar no Mário Soares. É que eu sou do APU, mas votei no Salgado Zenha. Nele. Agora estou a tomar sais de fruto para deitar no Mário Soares. É nele que eu vou votar. Estou a tomar chás de fruto. Mas tem que ser. Votei na Pintacil e agora vou votar no Soares. Não tenho outro remédio, é isso. Porque não gosto de Freitas do Amaral nem a lei da bala e portanto é o piloto de vida que me resta. Acho que mais vale Soares do que Freitas. Onde vou votar e porquê? O voto é secreto. A resposta é fácil também. Não voto na direita. Na direita não voto. Ai, que bom nós podermos discordar, poder mudar de sítio ou de paixão, não confundir o destino com a
diferente. Os candidatos falavam para multidões enormes, quase sempre ao ar livre. Mesmo com frio e com chuva, 2 ondas enormes de entusiasmo tomaram conta do país. E faço aqui, em frente ao mercado do Bolhão, onde eu muito gostaria de entrar, mas com esta multidão nós não cabemos lá dentro. Nós precisamos de Portugal inteiro para caber. Muito boa noite. Presidenciais, campanha aproxima-se do fim. Candidatos dão tudo por tudo num derradeiro esforço para conquistar a faixa de indecisos do eleitorado. Nesta segunda volta, meus amigos, eu não terei de mudar de discurso, não terei de mudar de estratégia, nem terei de mudar de aliados. A minha especialidade é a coerência, não é a pirueta. Freitas do Amaral, bom dia. Porquê que amanhã não faz campanha? Porque, por um lado, porque é dia de Carnaval e não gostaria de confundir a campanha para a eleição presidencial com o Carnaval. Por outro lado, porque preciso de fazer gravações para tempos de antena e responder a muitas entrevistas que tenho entre mãos. De certa maneira está tão seguro da vitória que se permite desperdiçar um dos poucos dias de campanha que lhe restam? Bom, se fosse esse o critério, até podia desperdiçar mais dias. A campanha do Freitas começou inclusivamente a recorrer a meios que eu também achei bastante feios, como por exemplo ir às igrejas, ele próprio fazer um discurso, um sermão numa igreja em plena campanha eleitoral, quer dizer, um apelo descarado também àquilo que de mais conservador, reacionário podia haver no país. Se o Soares reduziu o seu discurso à luta antifascista, eu acho que o Freitas reduziu o seu discurso todo aos valores de direita e ponto final. O Dr. Mário Soares se aceita o apoio do Partido Comunista, está não só a colocar-se numa situação diferente daquela em que estava na primeira volta, em que todo o seu discurso era contrário ao Partido Comunista, era a denúncia dos perigos do Partido Comunista e do seu apoio a um candidato, como inclusivamente está a fazer aquilo que ele disse que era muito grave, ou seja, aceitar o apoio da direção do Partido Comunista. Quem está comigo está por um ato de consciência. Quem votar em mim votará por um ato de liberdade. Eu, ao menos, não terei votos de olhos fechados. Freitas apontava a contradição de ver Soares do mesmo lado dos comunistas. Mário Soares em 1975. Os comunistas tomaram posse dos arquivos da PIDE e utilizaram-nos para obrigarem as pessoas a trabalharem para eles. Mário Soares em 1980. O Dr. Álvaro Cunhal tem uma grande flexibilidade tática para esconder a sua total rigidez estratégica. A sua fidelidade à União Soviética é total. Mas a campanha de Soares também assinalava as omissões de Freitas, num passado cuja memória ainda estava presente. Sobre o período anterior ao 25 de Abril, é verdade, toda a gente sabe que eu não participei ativamente na vida política, porque de facto não era político nessa altura, não tinha despertado para a política nessa altura. Eu despertei para a política com o 25 de Abril, com 31 anos de idade. Há pessoas que despertam mais cedo. Nós fizemos uma malandrice. O Freitas tinha tido uma frase que ainda por cima não correspondia à verdade, em que ele dizia que não se interessava pelas coisas de natureza política que se passavam à volta, que ele era muito novo e portanto que ele tinha sido indiferente. E nós aproveitámos essa frase. De facto, houve quem despertasse mais cedo. Em 1961, a guerra colonial começa em Angola.
Milhares de jovens protestam, milhares de jovens vão combater e muitos vão morrer em África. Freitas do Amaral tinha 20 anos. Em 1968, a Guerra do Vietnã atinge o auge. Milhões de jovens protestam em todo o mundo. Freitas do Amaral tinha 27 anos. Vimos no tempo de antena de Mário Soares o incitamento ao ódio, à violência e o recurso à calúnia sistemática. Nunca imaginámos que a candidatura de Mário Soares fosse tão longe e tão baixo. Eu, principalmente, recomendei muito ao professor Freitas do Amaral que ele nunca respondesse a ataques pessoais do Dr. Mário Soares. Porque nós, evidentemente, que sabíamos que o percurso antes do 25 de Abril entre ambos era muito diferente, não é? É óbvio, não? O Dr. Mário Soares era um combatente antifascista, portanto, era reconhecido, tinha todo o reconhecimento dessa luta. O professor Freitas do Amaral, por razões que não vale a pena aqui discutir, mas perfeitamente atendíveis, a verdade é que não estava por aí, não é? Portanto, não podia exibir esse currículo. Foi solidário pelo silêncio com o antigo regime até aos 31 anos de idade. Isso não pode negar. O senhor agora diz que é do 25 de Abril, e ainda bem que é. E tenho muita honra nisso. E tem muita honra nisso, e é bom que fale do 25 de Abril e que defenda o 25 de Abril, e que diga que o 25 de Abril não está em causa. Quando o Sr. me convidou para a comissão do 25 de Abril, tinha dúvidas sobre isso? Não tinha. E ainda bem. E acho que as tem agora, Sr. Não tenho. Porquê é que as invoca agora? Eu não tenho dúvidas quanto ao facto do Sr. Doutor se ter convertido tardiamente à democracia. E acho que o Sr. Doutor hoje, não foi uma conversão porque eu não era adepto da ditadura, Sr. Doutor. Bem, isso foi uma entrada na vida política. Isso aí é que eu já não direi. Porque eu não direi, porque o senhor pertence a uma família espiritual, o senhor tinha convivências, o senhor foi convidado, ninguém se poderia lembrar de me convidar a mim para Ministro da Ditadura ou para Secretário de Estado da Ditadura, de Governos da Ditadura. Convidaram-no assim. Desculpa. O senhor recusou. O senhor acha que é um crime ser convidado? Não acho. Eu recusei. Estou convencido que se não tivéssemos alterado o tom, se não tivéssemos mudado os símbolos e o tom, uma vez mais, e o discurso, ou a imagem, se não tivéssemos mudado nada aí, que não se conseguia lá os 50%. Há qualquer coisa de emocional, e eventualmente havia gente que ficava em casa e não votava. Portugueses, meus amigos, vão ser chamados a escolher um novo Presidente da República, o primeiro Presidente Civil desde há 60 anos. A escolha que fareis no próximo domingo será definitiva. É o voto de cada um de nós. Proponho que mobilizemos todas as nossas energias morais para conseguirmos levar Portugal para a frente. Serei um presidente diferente. Um presidente que ajudará os governos, sejam eles quais forem. Mas há maneiras diferentes de conceber o futuro. Os que pretendem agora tudo mudar, esquecem voluntariamente que tudo mudou há 12 anos. Portugal não pode continuar para sempre condenado à pobreza, ao atraso e ao pessimismo. Hoje somos mais iguais do que éramos. Não estamos divididos, como durante a ditadura, em servos e senhores. Apresentei propostas construtivas, não golpes baixos. Sempre fui democrata. Sempre soube que a democracia é o melhor dos bens. Os portugueses julgarão se o procedimento do Dr. Mário Soares e dos seus apoiantes para comigo teve igual elevação e compostura. Podemos mudar tudo, menos isso. O direito inalienável de cada um fazer ouvir a sua voz. Meus amigos, durante cerca de 10 meses apresentei as minhas propostas, defendi as ideias e valores em que acredito e mostrei os perigos e contradições dos outros candidatos. Sou um homem de esquerda, sou socialista, mas antes de ser socialista, sou democrata e antes ainda, sou português. Julgo estar em condições de poder merecer o voto da maioria dos portugueses. De cada um depende o futuro de todos e de todos depende o futuro de Portugal. Para a frente, Portugal.